Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Vamos dar seguimento aí aos bastidores e curiosidades do primeiro Rock in Rio. Lembrando que eu só vou comentar aqui dos shows de metal, shows de rock, shows mais importantes, né? E alguns outros fatos curiosos, obviamente, que aconteceram aí no backstage. Mas antes da gente continuar, se você não deu seu like maroto ainda, cara, já deixa logo agora. Se você não conhecia o canal, vai lá, já se inscreve e vamos pro vídeo. Apesar da primeira negativa da Rita Lee, depois que o Medina fechou todos os contratos, ele voltou a insistir com a Rita Lee, e aí no dia 19 de dezembro, ela e o Roberto de Carvalho, marido dela, eles almoçaram com o Medina na Artplan, e depois eles assinaram um contrato para poder tocar no Rock in Rio. Como eu já falei, a primeira atração do Rock in Rio foi o Ney Matogrosso, e os primeiros acordes entoados lá na cidade do rock foi da música América do Sul. O Ney Matogrosso ele teve 55 minutos de apresentação, e o Ney Matogrosso enfrentou dois problemas. Primeiro, foram os fãs do Iron Maiden, né, cara? Os caras estavam lá fanáticos querendo ver o Iron Maiden, os caras estavam tacando tudo que era coisa em cima do Ney Matogrosso. E o segundo, que foi o som, cara. O Ney Matogrosso estava com um som bem abafado, e tanto que ele saiu do palco e ele foi direto no camarote VIP reclamar com o Medina. Na sequência veio o Pepeu Gomes, que malandramente, já tendo presenciado lá o que tinha acontecido com o Ney Matogrosso, Pepeu Gomes, o que ele fez? Trocou o setlist dele inteiro, tocou muita coisa instrumental com muita distorção e meio que conseguiu agradar a galera, meio que conseguiu passar batido. Pepeu Gomes ele tinha 30 minutos de apresentação e naquela época o palco do Rock in Rio, para atender todas as atrações, o palco girava. E aí o Pepeu Gomes estava ainda lá no meio da música, o palco começou a girar e ele sabia que já tinha acabado para ele. Na sequência entrou a então mulher dele, a Baby Consuelo, e ela estava grávida na época. E a Baby Consuelo entrou lá fazendo aquela mistureba de sons dela, e aí a galera deixou a Baby passar assim, meio com um descaso, meio que na gentileza, não sofreu nenhuma agressão, meio que passou batida. E na sequência, cara, veio o tremendão, o Erasmo Carlos. Porra, o Erasmo Carlos, cara, aí eu fiquei com pena do Erasmo, cara. O que aconteceu foi o seguinte, cara, o Erasmo iria tocar antes do Whitesnake. Só que os problemas do Erasmo já começaram logo na passagem de som. O próprio Erasmo, na biografia dele, ele conta que quando ele chegou pra passagem de som, cara, que ele olhou aquela pilha de amplificadores, porra, o cara ficou abismado com aquilo. E aí ele perguntou, pô, cara, de quem que é isso aí? E aí alguém falou pra ele, isso aí é do Iron Maiden. Porra, ali o Erasmo Carlos já engoliu em seco, porque o Erasmo na época ele tinha uma mesa bug de 300 watts. A experiência do Erasmo no palco, eu não vou narrar pra vocês não, cara. Eu vou ler o que ele escreveu na biografia deles pra vocês entenderem o sentimento do Erasmo Carlos ali no palco do Rock in Rio. Abre aspas. Mal comecei a primeira música e coitado de mim, nem desconfiava que iria comer o pão que o diabo, invocado por eles, amassou. Não dava para ouvir os insultos, mas eu adivinhava, vendo as expressões de revolta e deboche em suas caras. Começaram a me atirar areia, latas vazias, copos de plástico, pilhas e outros objetos. Tive vontade de mandar todos tomarem no cu, mas contei até 10 e optei por uma reclamação moderada. Vi que a grande maioria da galera estava atrás da horda, era civilizada, e estava ali cumprindo à risca a proposta do festival, que era de som e paz. O gesto com os polegares para baixo e as vaias foram a imagem que guardei. Cumpri com má vontade o resto do show e dei graças a Deus quando acabou. A verdade é que o som do Erasmo estava baixo também, estava abafado, o Erasmo foi hostilizado, e quando o Erasmo saiu do palco, ele se abraçou com o Ney Matogrosso e ele falou que ele era um músico brasileiro, que não iria ser aquilo ali que iria intimidar ele. E aí o Roberto Medina depois admitiu que a escalação do Erasmo foi mal feita, né? Abrindo para Whitesnake, Iron Maiden. E tanto que, na noite seguinte, o Erasmo também estava escalado para tocar na mesma noite do AC/DC, Scorpions, imagina a merda que ia dar, né? Mas aí a organização do festival, sabiamente, mudou o Erasmo de noite, botou o Erasmo numa noite mais tranquila, e aí o show dele foi nota 10, o Erasmo saiu satisfeito com aquele segundo show. Eu queria oferecer essa energia de todos nós a muitos dos nossos que já se foram
que estão aqui com a gente. Big Boy, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Lennon e o rei do rock and roll, Elvis Presley. E para quem achou que a expulsão do Lobão no Rock in Rio 2 foi o início aí das hostilizações por parte da plateia com os artistas, se enganou. No Rock in Rio 1, o Kid Abelha, nos seus 35 minutos de show, foi hostilizado também. O Eduardo Duzec, que estava previsto para tocar 45 minutos, acabou encurtando o show para 35 minutos, ainda xingou a plateia na hora de sair. E teve o episódio do Erasmo Carlos também, né, que foi hostilizado, mas aguentou firme até o final. O Tremendão aguentou firme e estava previsto para tocar no 5º dia, antes do show do Scorpions e do AC/DC. A direção do Rock in Rio sabiamente mudou a escalação do Erasmo, tiraram o Erasmo aí do 5º dia do Rock in Rio e jogaram o Erasmo para fazer a abertura do 10º dia, que era um dia mais tranquilo, onde tinha Barão Vermelho, Gilberto Gil, a Blitz, Nina Hagen, o Yes, e aí o Erasmo finalmente alcançou a redenção aí com esse segundo show dele. Em relação ao Def Leppard, o quinteto ele cancelou a apresentação no Rock in Rio em novembro de 1984 e ele não veio em função dos atrasos na gravação do álbum Hysteria, que seria lançado. A proposta da gravadora era que esse álbum fosse lançado em 85 e por conta do acidente com o Rick Allen, o álbum acabou sendo lançado somente em 87. O que acontece foi, a banda tinha encerrado uma turnê de divulgação do Pyromania em fevereiro de 84, e aí a gravadora, na época, Vertigo Records, ela pressionou o Def Leppard a trabalhar no sucessor, que viria a ser o Hysteria, e aí acabou só chegando ao público em 87. Então a gravadora pressionou a banda, porque a ideia deles era que o Def Leppard lançasse o Hysteria ainda no primeiro semestre de 85, para eles poderem emendar uma turnê de verão. Só que aí acabou acontecendo o acidente, e aí esse álbum só foi sair em 1987. Então o Def Leppard ele cancelou a apresentação no Rock in Rio em novembro de 84, em função dos atrasos na gravação, no processo de composição e gravação do Hysteria. E aí vale lembrar também que até a data do acidente do Rick Allen, até ali a gravadora estava pressionando o Def Leppard a correr com as gravações do Hysteria, né? E aí depois do acidente do Rick Allen, aí esses planos aí foram postergados, tanto que o álbum só saiu em 87. E aí na sequência, o primeiro show internacional do Rock in Rio, Whitesnake, que estava divulgando o álbum Slide It In, álbum de 84, que tem o hit Loving No Stranger. E aí o Whitesnake aplacou a sede da galera lá de rock and roll, fizeram um show correto, a galera curtiu. O Whitesnake, que a única exigência que o Whitesnake fez, diferente do que muita gente pensa, né? Pô, os caras devem ter pedido vodka, whisky, não sei o quê. Os caras só pediram os lanchinhos do Bob's e pediram também um personal trainer para poder deixar todo mundo no shape. E diferente do que muitos falam, que o Iron Maiden entrou faltando 2 minutos para meia-noite, mentira. O Iron Maiden entrou às 23h35 com todo aquele aparato, todo aquele cenário lá da turnê, o World Slavery Tour, do disco Power Slave. O Iron Maiden entrou às 11h35, porra, entrou detonando com Aces High e, porra, a galera foi a loucura.
A essa altura do campeonato, o público já era de 200 mil pessoas. O Iron Maiden tocou Aces High, The Trooper, Revelations, Iron Maiden, Run to the Hills. E aí uma curiosidade do show do Iron Maiden é que durante a música Revelations, o Bruce Dickinson bateu com a mão da guitarra ali no supercílio, ficou sangrando na hora, mas o show continuou comendo solto. E essa apresentação do Iron aí foi considerada aí uma das melhores do Rock in Rio e um dos maiores públicos do Iron Maiden, se não o maior, né? E aí a gente tem aquela famosa entrevista do Freddie Mercury com a Glória Maria, na época repórter do Fantástico. Eu achei até que o Freddie Mercury ele foi um pouco arrogante, mas aí eu vou deixar vocês tirarem as conclusões de vocês. E na sequência viria o Queen, cara, e o Queen, na minha opinião, é o que tem uma das melhores histórias de bastidores, que é contada pelo Amin Kader, que o Queen, quando chegou no Rock in Rio, primeiro que os caras vinham separados, né, cara? Eles vinham de helicóptero e vinha cada um em uma aeronave diferente para se acontecesse algum acidente a banda não acabar. E aí quando o Freddie Mercury chegou, o Amin conta que o Freddie Mercury protagonizou uma das cenas mais escatológicas e hilárias do festival. E eu prefiro nem contar, cara. Eu vou deixar o próprio Amin contar essa história aí pra vocês. Primeiro, do Freddie Mercury, ele quebrou todo o camarim, o Freddie Mercury. Por quê? Eu tinha que acender um saque a 20 graus e estava todo o John Walker, o camarim todo perfeito. Eu cuidava dos camarins. Eu era o coordenador dos camarins. Eu e 6 garçons. O primeiro Rock in Rio foi assim uma coisa de estalo. Então me chamaram porque eu conhecia todos os artistas nacionais, já trabalhava com a Gal há um tempo, então conhecia Ney Matogrosso, conhecia todo mundo. Então, pode fazer o camarim? Posso. Aí estava escrito assim: assim que você escutar o barulho do helicóptero, você acende o saque a 20 graus. Escutei o primeiro barulho do helicóptero, acendi o saque a 20 graus. Fui lá até o helicóptero. Aí ele, com aquele dente de Mônica, com um chapéu megastar. A pose dele era a pose de megastar. Quem está nos corredores? Que era assim: Ney Matogrosso e banda, Erasmo Carlos e banda, Alceu Valença nesse dia e banda, Queen lá atrás, e lá subia para o palco. Aí eu falei, quem está nos corredores são os artistas e técnicos brasileiros iguais a você. Falou, não são iguais a mim. Por quê? Por quê? Porque eles me conhecem e eu não os conheço. Você tem 5 minutos para tirar esses artistas e técnicos do mesmo gabarito do corredor para eu passar livre. Cara, Roberto, eu chego desesperado, com cabelo aqui, chique, roqueiro. Falei, gente, pelo amor de Deus, Freddie Mercury chegou, pelo amor de Deus. Ney Matogrosso, Alceu, Elba, o Fred quer esse corredor livre para ele poder passar. Eu queria que vocês entrassem nos camarim. O Ney Matogrosso falou assim, ô Amin, o Rock in Rio só são 10 dias, trate muito bem a gente. Falei, Ney Matogrosso, se você me pedisse isso, eu iria fazer isso por você, mas o cara me pediu. Eu só quero que vocês entrem no camarim, por favor. Eu não vou nem fechar a porta, Elba Ramalho. Oh, gente, eu quero ver esse homem de perto. Claro, eu não vou fechar a porta, só quero que todo mundo entre no camarim. Posso fazer isso? Aí o Erasmo Carlos, gente, vamos ajudar o Amin mediante 2 garrafas de uísque. Que não tinha uísque. Tinha vinho, tinha coisa boa, 4 tipos de queijos. Tinha, mas ele queria uísque. Aí todo mundo pediu uísque. Eu falei, meu Deus, eu vou dar até do meu dinheiro. Falei, eu dou, sem a autorização dos Medinas. Vem o Freddie Mercury, né? Megastar, meu amor. Arriou o chapéu com aquele dente, pá, com a mão para trás. Sabe aquela coisa de artista? Só que todo mundo aqui na porta, viado! Viado! E ele passava e as pessoas, viado! Só da produção? Não, os artistas e os músicos, todo mundo ficaram revoltado. Aí a porque porta, ele pediu pra... cara, aquelas 3 portas de cada lado, lotada, com aquelas cabeças, viado! Viado! E ele sabia o que queria dizer? Calma, ele falou, o que estão falando? Eu falei, fala que estão enaltecendo ele. Ele falou assim, mas não era um viado, assim, viado. Era viado com ódio. Eles sabiam que estavam xingando ele. Ele não sabe o que é viado, mas sabe pelo olhar. Roberto,
Ele quebrou todo o camarim. O saquinho pegando fogo ali. As garrafas todas quebradas. Eu falei, cara, eu perdi meu emprego. Aí mandei repor, mandei limpar. Aí depois ele fez um pedido. Calma, eu falei, aí ele chutava. A gente varria aqui, ele chutava. Eu falei, se você quiser ficar nesse mundinho, você fica, vou embora. Aí deixou a equipe limpar. Aí depois entrou um pedido que ele me pediu. Não é tóxico, mas ele fez um pedido também que estava lá. Eu fiz esse pedido, aí nós ficamos amiguinhos. Mas o que era o pedido? Não posso falar. Um rapazinho. Hã? Um homem. 20. 20? 20 homens? E você arrumou 20 homens pra ele? Você tá brincando. E ele dá conta de tudo Não isso? sei, aí ele mandou dividir 3 no carro, 3 na banheira, 3 no café da manhã. É um megastar. A banda Queen entrou faltando 5 minutos para as 2 da manhã do dia 12 de janeiro e o Queen, obviamente, fez jus aos $600 mil que eles estavam ganhando por show. Os caras fizeram um showzaço e aí protagonizaram aquela cena linda lá da Love of My Life sendo cantada lá por 200 mil pessoas. E o Queen realizou um show aí de aproximadamente 2 horas. Tocaram todos os sucessos aí que eles podiam, que eles não podiam. E os caras saíram muito felizes lá do palco do Rock in Rio. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now desert me. Lembrando também que ao final dessa apresentação arrebatadora do Queen, os caras esticaram lá as bandeiras brasileiras e britânicas juntas. A galera, obviamente, ovacionou. E como o show acabou quase 4 horas da manhã, nessa hora não podia mais decolar helicóptero. Os caras tiveram que sair dali, ó, voado, entraram nos carros e meteram o pé para poder chegar no hotel, porque senão eles não iriam conseguir sair dali. A galera do metal, a galera do rock and roll, só voltou a pisar na cidade do rock no dia 15 de janeiro, que era dia de Scorpions e AC/DC. Junto com Scorpions e AC/DC, teve Kid Abelha, Eduardo Duzec e Barão Vermelho. Já pode imaginar o que aconteceu, né? Dia de heavy metal como hoje, a movimentação é diferente aqui na cidade do rock. Ao contrário dos outros dias, os metaleiros chegam cedo e não se importam de ficar horas aqui do lado de fora esperando os portões abrirem. O Kid Abelha teve 35 minutos para se apresentar e na época o Kid Abelha também tinha vários sucessos aí tocando na rádio e talvez por estar com um público menor, cerca ali de 40 mil pessoas, talvez a rejeição ao Kid Abelha não tenha sido tão grande. A galera deu uma vaiada, deu uma abafada ali no som do Kid Abelha. A Paula Toller, inclusive, ficou bem indignada com a galera, mandou um dedinho pra galera, mas o Kid Abelha conseguiu ir até o final. O Eduardo Duzec não teve a mesma sorte. Na hora que ele se apresentou, o público já estava maior e o Eduardo Duzec foi fazer aquela mistureba de sons lá, falou um monte de coisa pra galera e o palco do Eduardo Duzec virou uma lixeira. Eu acho que tá na boa. Eu acho que foi ótimo, acho que foi uma grande apresentação. Tecnicamente falando, foi perfeito, foi um show que rolou legal. Fora problemas, assim, de uma pequena parte da plateia. E que você já logo paga geral, né? Eu acho que turma mal comportada a gente dá prova na hora. Agora é forró, moro? É pra dançar gostoso, vamos lá! Aí, vamos respirar fundo que vem mais rock aí. É o seguinte, respira fundo e eu vou contar até 3 e quero ouvir uma grande vai aqui, hein? 1, 2, 3! Ainda tá fraco, eu vou contar mais forte! 1, 2, 3! Às vezes é ótimo ser vaiado. O show do Eduardo Duzec estava previsto para durar 45 minutos, mas durou só 35 porque ele resolveu abandonar o palco. A galera estava vaiando muito, ele falou que a galera podia vaiar. No final, ele terminou mandando a galera virou as costas e foi embora. Saiu reclamando, reclamou com Medina depois, mas a verdade é que a galera não perdoou o Eduardo Duzec. Na sequência veio o Barão Vermelho, o Barão que já tinha 3 álbuns gravados,
já tinham um pouco mais de experiência de palco. E a verdade é que a galera respeitou o Barão, cara. O Barão mandou o show dele lá na moral, a galera respeitou, os caras fizeram um show até o final e terminaram aplaudidos, cara. A galera curtiu, cara. A galera que tava lá esperando pra ver os Scorpions e o AC/DC curtiu o Barão. Agora vambora! Estamos, meu bem, por um triz, todo mundo! Au! Todo mundo! E a gente dormir! Au! E aí, às 9h30 da noite, veio o que a galera do metal estava aguardando, show dos Scorpions que estava divulgando o álbum Love at the First Sting, que é um dos álbuns de maior sucesso do Scorpions, um dos meus preferidos. E os caras já entraram com Coming Home, e aí vieram com uma porrada de clássicos: Bad Boys Running Wild, Still Loving You, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane. Lembrando que o Scorpions estava vindo numa turnê dos Estados Unidos e os caras pegaram uma brecha ali para vir fazer esses shows aí do Rock in Rio. E assim como aconteceu com o Bruce Dickinson, cara, o Rudolph Schenker também deu uma porrada no supercílio, que teve que ir pro camarim depois do show, tomou 3 pontos, cara, ficou sangrando também, por causa do forte calor que estava no Rio de Janeiro. Os caras saíram do palco mal, saíram quase carregados. E inclusive eles pediram um balão de oxigênio no camarim, porque o calor estava muito forte e os caras não estavam acostumados com aquilo. E aí, para encerrar a noite com chave de ouro, AC/DC, né, cara? E aí os caras vieram com os clássicos todos: Back in Black, Shoot to Thrill, TNT, The Jack, Whole Lotta Rose, Highway to Hell, For Those About to Rock. Não preciso nem dizer que o AC/DC foi ovacionado, que a galera ficou em êxtase, né? Mas o curioso do show do AC/DC, na verdade, foram os bastidores que envolveram o show do AC/DC. O AC/DC tem o sino lá que eles usam na música Hell's Bells, e aí o que aconteceu, cara? O Medina, até por uma questão de custos, o Medina falou que não iria trazer o sino, porque só ia usar uma vez, e que o negócio ia ficar muito caro. O sino pesava 2 toneladas, quase 2 toneladas, e o custo para trazer aquela porra de navio ia ser absurdo. Aí o Medina falou que não iria trazer. E aí foi aí que a banda falou que só se apresentaria se tivesse o sino. Porra, cara, aí não teve jeito, o Medina teve que pagar pro sino vir. Quando chegou aqui, cara, que foram pendurar aquela porra, o teto quase veio abaixo, não conseguiram nem por decreto pendurar o sino do AC/DC. E aí o que aconteceu? O Luiz Oscar Niemeyer foi lá, cara, correu, pediu ajuda a um cenógrafo da Globo e os caras fizeram uma reprodução do sino em isopor e gesso. Os caras fizeram uma réplica idêntica, penduraram lá, não avisaram nem a banda e nem ao Roberto Medina. E aí os caras fizeram os 2 shows. Depois que eles fizeram os 2 shows, aí o pessoal foi lá, a produção foi lá, avisou o Medina e depois eles avisaram a banda. Aí o Medina ficou, obviamente, pistola, perguntou por que os caras não avisaram ele antes. Ele falou, porque se a gente tivesse avisado, você não iria deixar a gente fazer. E aí os caras fizeram, cara, não deu problema nenhum. Aí, obviamente, falaram com a banda, os caras foram honestos, foram lá e avisaram a banda que o sino que eles usaram não era o deles. E os caras ficaram tão felizes, cara, que eles pediram para levar aquele sino lá, o sino levinho. Bom, apesar do sucesso do show do AC/DC, o Angus Young, ele não suportou essa primeira visita deles aí ao Brasil. Eles estavam hospedados no Copacabana Palace e o Angus Young pediu para sair do Copacabana Palace. Ele foi pro Sheraton. Quem é daqui do Rio de Janeiro sabe onde é o Sheraton, que é lá em São Conrado, é um hotel um pouco mais reservado, apesar de ser um hotel de luxo também. E porque ele estava achando que tinha muita gente na porta, ele achou que tinha muita pobreza nas ruas, e o choque de cultura foi muito grande para ele, o cara se sentiu realmente incomodado, e ele falou que ele não gostou dessa primeira visita dele aí ao Brasil. No 6º dia a gente teve Paralamas,
Moraes Moreira, Rita Lee, Ozzy Osbourne e Rod Stewart. Na minha opinião, o único show que me interessaria aí seria o do Ozzy. Em 1985, o Ozzy chegou aqui no Brasil com aquela velha história da mordida na cabeça do morcego, né, cara? Então, todo mundo só se falava nisso. E segundo o Amin conta, o camarim do Ozzy foi um dos mais organizados e o Ozzy foi um dos artistas que menos deu problema para a produção do Rock in Rio. Para quem não sabe dessa fama aí do Ozzy de comedor de morcegos, eu vou explicar. Em 1981, na turnê do Diary of a Madman, segundo disco solo do Ozzy, o Ozzy tinha mania, cara, de ficar jogando carne crua na plateia. E aí a galera, obviamente, devolvia a gentileza. Muita gente também jogava alguns objetos de borracha, alguns brinquedos, né? Algumas réplicas lá de galinha, até de morcego mesmo, de plástico. Jogavam de cobra, jogavam uma série de coisas no Ozzy. E aí num show, no dia 20 de janeiro de 1982, foi quando jogaram o morcego. Segundo o Ozzy conta na biografia dele, o Ozzy viu aquele morcego lá, achou que era um morcego de plástico. E aí ele não teve dúvida, cara. Ele achou que era de borracha. E aí ele não teve dúvida. Ele foi lá, pegou o morceguinho e deu aquela mordida. Quando ele deu a mordida, ele sentiu crocante e sentiu um líquido viscoso na boca, cara. É óbvio que o Ozzy teve que ser levado para o hospital e ele ficou não sei quanto tempo tomando injeção para não adquirir raiva. Outro fato curioso dessa vinda do Ozzy para o Brasil também é que, além de ter sido o primeiro artista internacional a ter assinado um contrato com o Rock in Rio, no contrato do Ozzy rezava uma cláusula lá, que foi o próprio Medina que falou isso aí, de que o Ozzy não poderia comer morcegos e derivados. Souberam aqui no Rio que ele comia morcego no palco. E aí veio a Sociedade Protetora dos Animais e que eu não podia deixar isso. E aí eu botei no contrato deles, eu tenho isso em algum lugar, botei proibido comer morcegos, pintinhos de derivados. E estava no palco e ele não comia nada. Então tinha uma coisa, foi uma grande maluquice. Acho que as pessoas sentiam como se fosse uma nave aterrando no Brasil, né? Na coletiva de imprensa do Ozzy, ele falou que muito da imagem dele, que era uma coisa teatral, não tinha nada a ver com o verdadeiro eu dele. E o Amin, ele confirma isso, ele falou que o Ozzy estava super careta, tranquilo lá com a Sharon, e foi que nas palavras do Amin que o Ozzy foi uma propaganda enganosa, porque o Ozzy estava super tranquilo aqui no Rio de Janeiro, embora o Ozzy tenha falado que ele não gostou muito da cidade não, que ele via ou as pessoas com muito dinheiro ou as pessoas sem nada. E pro Ozzy também foi um choque cultural, e que ele não curtiu muito aquela primeira vinda dele ao Brasil não. Mas acho que foi só aquela vez, né, cara? Porque o Ozzy já voltou várias vezes aí depois, inclusive pro Rio de Janeiro. O representante do chamado rock satânico é um garotão bem comportado fora do palco. Ozzy Osbourne apareceu de camisa branca, crucifixo ao peito e de extravagante som chapéu. Ele me disse que o seu culto ao diabo é apenas uma encenação, é um teatro. A turnê do álbum Bark at the Moon já tinha acabado, em 84, e o Ozzy veio fazer esse show aí no Rock in Rio. Ele tava meio fora de forma, tava meio gordinho, mas o cara mandou todos os clássicos, embora ele não tenha usado nenhum cenário da turnê e nem a famosa transformação do Ozzy no lobisomem, que a gente pode ver lá no clipe também da Bark at the Moon. Nada disso foi mostrado no Rock in Rio. Bom, galera, no 8º dia teve Queen também, mas se eu tivesse que optar por ir em apenas um dia desse Rock in Rio aí de 85, eu teria ido no 9º dia do Rock in Rio. Por quê? Porque tocou Whitesnake, Scorpions, Ozzy Osbourne e AC/DC. No palco, o solo da guitarra do Whitesnake, conjunto inglês. Depois foi a voz do rock horror de Ozzy Osbourne. Ele não comeu morcego, mas fez muita careta. As guitarras do conjunto alemão Scorpions deram um grande show.
Por último, a estrela do conjunto australiano AC/DC, Angus Young, guitarrista de calças curtas, mas de rock bem pesado. Sem dúvida, foi a noite dos metaleiros. Gente que faz questão de parecer agressivo, igual ao som das guitarras. Além das atrações de peso que estavam sendo aguardadas pela galera do metal, nesse dia teria show também do Erasmo Carlos e teve show do Pepeu e da Baby. O que aconteceu? O Erasmo Carlos, sabiamente, foi removido desse dia, passaram para o dia seguinte, que era um dia mais tranquilo, e o Erasmo falou que se sentiu aliviado com essa decisão da produção. E a Baby e o Pepeu fizeram o show, cara. E aí, o que aconteceu? O Pepeu não quis nem saber, cara. 6 da tarde ele foi lá e já entrou mandando os solos dele alucinado lá, cheio de distorção. Só que a galera do metal, aos poucos, foi perdendo a paciência e aí começaram as vaias, começaram as hostilizações. E aí a Baby, porra, saiu reclamando, terminou o show, xingando todo mundo e reclamando de tudo. Agora, o mais curioso desse show aí foi o seguinte. No primeiro show, o Pepeu Gomes ele tinha sido rebocado no palco. E aí, para essa segunda apresentação, o que os caras fizeram? Eles contrataram 10 seguranças e aí, reza a lenda que os caras estavam armados, né, cara? E aí os caras ficaram lá nas laterais do palco. E aí quando os americanos foram lá para tentar tirar a Baby e o Pepeu para tentar mover o palco, que os seguranças entraram em ação, que a porrada quase cantou na lateral do palco, mas isso aí é só lenda, né, cara? A gente não tem nada que comprove isso aí. Bom, galera, todos os shows seguintes não tiveram muitas novidades, com exceção do show dos Scorpions, que já lá no finalzinho, os caras cantaram Cidade Maravilhosa. E acreditem, cara, eles cantaram aí a marchinha, a famosa marchinha aí da cidade do Rio de Janeiro, os caras cantaram no show. Cidade maravilhosa, cidade maravilhosa, cidade... Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração de meu Brasil. Come on, Brasil! No show do Ozzy também teve um fato curioso, que uma fã jogou uma galinha preta pro palco. A galinha, um hold do Ozzy acabou pegando essa galinha e empurrou pro fosso, mas a galinha voltou. Aí o Ozzy foi lá, cara, pegou a galinha e a galera, porra, já ficou desesperada, né? O que o Ozzy vai fazer? Aí o Ozzy fez um carinho na galinha e jogou lá pros bastidores. Bom, galera, e assim a gente encerra a nossa saga aí dos shows do Rock in Rio. É óbvio, aconteceram outros shows também de outros gêneros, eu acho que é irrelevante a gente ficar falando aqui, mas vou pedir mais uma vez aí para vocês me ajudarem, cara, a fazer o canal crescer, para vocês compartilharem o vídeo do Rods Online, compartilhem aí nas suas redes sociais. Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar.